cada vez ela vai resolvendo mais as coisas, então, tipo assim, poxa, ela resolve, ela dá conta e tal, não sei o quê. E eu fui ficando cada vez mais acomodado, eu ia perdendo a utilidade. Eu trouxe aqui versículos de Provérbios 31. É a parte de Provérbios que eu mais amo. Fala da mulher sábia. E aí eu quero desmistificar algumas coisas, algumas crenças que podem existir dentro de você. E a mulher de Provérbios 31, 18, olha ali, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Olha isso, gente, olha o tanto que isso é poderoso. A mulher de Provérbios 31, ela é empreendedora, ela tem um comércio lucrativo. Se é lucrativo, qual mentalidade que ela tem? Mentalidade de prosperidade. Ela é uma mulher de visão. A lâmpada dela fica acesa, ela é uma mulher que tá ali atenta à proteção do lar, à proteção da casa. Essa é a mulher de Provérbios 31. Então, essa mulher que trabalha hoje, muitas vezes ela se culpa por trabalhar, ou às vezes ela só trabalha e deixa de lado as outras áreas. Então a gente precisa entender que na ótica de Deus, na palavra, está escrito que a mulher de Provérbios 31, ela administra bem o seu comércio lucrativo. Não há problema em trabalhar. Só que o trabalho, ele não deve ser o ponto número 1 da família. O ponto número 1 não pode ser o trabalho, porque quando você foca somente no trabalho, as outras áreas da vida, os outros elementos da casa, elas ficam de lado. Outra lá, Provérbios 31, 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Gente, isso é muito poderoso. A mulher é ela, é você que vai sentar o seu marido na mesa dos reis. É você, mulher, que tem o poder de sentar o seu marido nas mesas de governo. O que quer dizer mesas de governo? Junto dos lugares mais altos que nem ele poderia imaginar. Então é a mulher que direciona esse homem, que impulsiona esse homem. E como é que ela faz isso? Com o seu posicionamento, com a sua postura, vivendo o papel certo, não o papel de competição, não o papel da mulher que manda, da mulher que domina, da mulher encrenqueira. É a mulher que se posiciona, e eu vou falar tudo isso com vocês hoje. Provérbios 31, 25, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Sorri diante do futuro. Olha ali que a gente fez hoje. Ela tem visão extraordinária de futuro. Ela sorri para o futuro. Ela sabe onde ela quer chegar com sabedoria e amor. Ela é mansa, ela é humilde. Olha que forte. E cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela administra o lar. Ela não delega essa administração pro marido. Ela pode até não ser a pessoa que lava, que cozinha. Não é que isso é ser a mulher de Provérbios 31, não. Eu administro a minha casa. E por muito tempo, quando eu estava no lugar errado, a minha casa ficava, de pernas pro ar. E ontem aconteceu isso, porque eu tô aqui planejando evento, finalizando a apresentação ontem, eu revisando, aí eu fui pro supermercado fazer as compras, ele mandou umas coisas específicas dele, a minha funcionária mandou a lista no WhatsApp, e ele completou a lista. Aí ele escreveu lá, aveia, flocos grossos. E eu não li o grossos. Eu peguei a flocos finos. Aí na hora que ele foi descarregar a compra, quem descarrega compra é o homem e meus filhos, porque eles são homens, eles já estão... Eu chego, desço e eles descarregam tudo. E eu guardo, tá? E quem guarda é a mulher, organiza a geladeira. Isso também foi uma mudança. Foi uma mudança, isso não era assim. Então, ele já reclamou. Terceira vez que eu te mando na lista flocos finos e veio grosso. Por quê, gente? Por que aconteceu? Eu estava desatenta. Eu estava com a cabeça no trabalho, finalizando a minha apresentação. E isso desgovernou a rotina da casa, porque eu não estava focada naquele momento do supermercado, que era focar na casa, eu fiquei desatenta. Isso também foi um processo pra gente poder mudar, né? Porque assim, não que a mulher não possa fazer esse papel, vou tirar as compras do carro no passado durante muito tempo, mas foram exercícios que a gente foi fazendo ali ao longo do tempo que foi mudando toda a dinâmica, né? Desde a parte financeira e do relacionamento como um todo, principalmente, em função dessa divisão clara de papéis. Por mais que cada um pode fazer o papel do outro, e não existe uma regra específica, é obrigado que o homem tire a compra do carro. Pode ser que em algumas famílias isso precise ser diferente e tudo, mas de um modo geral, porque, por exemplo, tô imaginando a situação assim, vamos supor que ela chegasse com as compras na hora do almoço e eu não estivesse em casa. A compra, tem coisa perecível, não é poder ficar lá até de noite. Então, a gente tem que relativizar essas questões. Mas a ideia muito é que a gente comece a alinhar claramente esses papéis, que a gente comece
a dividir essa base, né, que funciona muito melhor. E eu vejo muito, a dor que eu sinto às vezes é isso. Quando eu percebo que a energia dela tá muito focada no trabalho, automaticamente a casa começa a cair. Aí começa a faltar essas coisas básicas e tal. Aí eu vejo que as coisas estão invertendo de novo. Aí a gente tem que realinhar outra vez, né? Porque no dia anterior eu fui fazer um negócio, meu filho precisava de leite, não tinha. Aí eu falei, não, amanhã eu tenho que ir no supermercado mesmo, mas fui desatenta, não prestei atenção na lista. Então é isso que acontece, né? Quando a mulher ela não foca. Essa questão aí do alinhamento de tarefas foi uma coisa muito forte na nossa relação, porque a minha energia é muito masculina, natureza. Eu fui criada nesse ambiente, né, onde a minha mãe era fazedora, meu pai provia financeiramente. A minha mãe trabalha com ele no escritório dele, sempre ajudou muito. É o braço direito dele. Porém, as coisas de casa, ela que fazia, né? Ela não pegava a mão na massa, mas ela tinha um marido de aluguel, um Geraldinho, chamava ele. E aí ele fazia, trocava ela. Meu pai nunca trocou uma lâmpada, meu pai nunca tirou uma mala do carro. Então eu cresci vendo a mulher sendo a pessoa que faz tudo. Ela que lidava com jardineiro, ela que lidava com pedreiro. Então, por muito tempo, eu assumia essas coisas. Mas o principal motivo não era só porque eu via minha mãe fazer. Era porque eu tinha esse pé na frente. Então, como o meu perfil é acelerado e o perfil dele é mais lento... Mas isso não é só eu, não. Eu acredito que muitos homens talvez vão entender esse pedaço aqui. Porque eu acho, né, a velocidade do homem, de modo geral, ela é diferente da velocidade da mulher. Então, muitas vezes, a mulher atropela o homem por causa disso. Porque, estragou o negócio ali, queimou a lâmpada. Ela já quer que troca a lâmpada na hora. Eu falo, não, peraí, deixa eu acabar de fazer isso aqui, depois... Aí ela entende isso como procrastinação, como se eu não fosse fazer aquela determinada atividade. E aí ela pega por ansiedade, vai e resolve a situação. Porque além do perfil do homem ser mais lento, eu sou mais rápida na minha vida, né? E aí eu tô criando meus filhos assim, porque o Caio, ele é lento igual ele. O João Pedro, ele é acelerado igual ele. Então eu e o João Pedro, a gente fica assim, o Caio vai entrar no carro... Só que, gente, é o perfil da pessoa. Então a gente tem que aprender a respeitar a individualidade de cada pessoa, mas só a maturidade, só investindo em conhecimento, igual vocês estão aqui, pra gente começar a olhar a vida com essa ótica, que não é sobre o jeito que a gente quer. E cada pessoa tem sua particularidade, tem a sua individualidade também, né? E por que na sua casa, pra tudo funcionar, depende de você? Já parou pra pensar isso? Por quê? Eu vou te dar uma resposta no próximo slide. Mas eu queria que vocês anotassem aí, escreve no papel aí pra mim. Por que você acha? Me conta aí. Que pra sua casa tudo funcionar depende de você. Se fosse a Marina de 6 anos atrás, eu responderia, porque se eu não fizer, ele não vai fazer. Só, gente, que é o seguinte, um exemplo real. Comprei uma luminária, 2 luminárias pro quarto dos meninos. Então, amando ler, inspirado, agora eu vou fazer um parênteses aqui, o filho da Aline entrou na sala do meu filho, e o menino, ele é superdotado, lendo um livro por dia. O João Pedro, vendo aquele menino ler livro no recreio, ele tá fissurado em ler. Olha como que o ecossistema influencia. Agora o meu filho quer ler toda noite. O filho da Aline lê no recreio. O João Pedro não, falou, eu não vou abrir mão do meu recreio. Eu falei, não precisa abrir mão do seu recreio, meu filho. Mas se você tá gostando de ler, lê à noite. Então aí eles começaram a ler. Aí o Caio viu o João Pedro e começou a ler também. Ou seja, uma pessoa no ecossistema certo influenciou um que influenciou o irmão. Vamos lá. Comprei a luminária pros meninos que começaram a ler na hora que eles sobem pro quarto. O quarto tava escuro. Aí chegou sem lâmpada. Eu sou mulher, não pensei nisso. Eu quis comprar, Mercado Livre ali, eu resolvi isso. Mas normalmente a coisa que ele resolve. Passei na frente, resolvi, veio sem lâmpada agora. Tem que comprar a lâmpada. Tem 4 dias. Não comprou a lâmpada. Já, comprei. Comprou, amor? Só não chegou. Ai, comprou a lâmpada! Mas tá vendo que o meu tempo, essa lâmpada deveria estar montada no dia seguinte. Tá vendo que as coisas não são como a gente gostaria sempre, gente? É isso que a gente tem que entender. Ela queria que eu saísse de casa pra ir comprar uma lâmpada. Não queria não, que era de noite, amor. Mas no dia seguinte você queria que eu aparecesse com ela. Querer eu queria. Pela internet vai chegar, você vai querer. Então, resolveu. Mas tá vendo, gente, que é um policiamento diário. A partir de hoje, vocês vão ter o quê? Consciência. Então, na hora que a coisa acontecer, porque por mais que eu tenha mudado, a minha essência é essa, é de querer pro dia seguinte. Então, eu tenho que me policiar. Eu não falei nada de lâmpada com ele. Eu toquei nesse assunto aqui agora pra dar um exemplo. Aí a luminária tá lá. Hoje eu olhei pra ela, deixa a luminária. Ela tá lá esperando a lâmpada. Deixa a luminária. É isso, deixa a luminária. Uma hora essa lâmpada vai chegar. Porque se fosse pra eu resolver, eu ia pegar o carro, ia lá numa loja elétrica e ia a lâmpada enfiar. Mas a resposta é o seguinte: mesmo você sendo forte, capaz, responsável, você vive situações como: você carrega tudo
sozinha. Seu peso, cansaço, você sente estagnação. Parece que você não evolui nas áreas da vida e se sente sozinha, falta parceria. Eu queria saber de vocês sentem isso na vida de vocês? Reflete aí, carrega tudo sozinha. Isso gera sobrecarregada, peso e cansaço. Qual que é a resposta, gente? Por que você, na sua casa, para tudo funcionar depende de você? Porque você não dá espaço para o seu marido ser o homem da casa e da família. O que é não dar espaço? Quando você não dá espaço, que você está ocupando todos os espaços. Então você está ocupando o seu espaço e o dele. Então na situação da lâmpada, se eu tomo o partido de ir lá comprar essa lâmpada, encaixar essa lâmpada e resolver, eu ocupei o meu de comprei a lâmpada para resolver ele, meus filhos terem lá a lâmpada, porque eu que estudo com eles nessa parte da leitura, nessa hora o Rafael ainda tá finalizando a vida dele lá embaixo, e depois iria ter comprado. Aí eu ia ter feito o meu trabalho, tá, gente? E o dele. Então, quantas vezes no nosso passado eu ocupei o espaço dele? Eu acho que assim, talvez alguns homens identifiquem com isso também, porque acaba sendo mais cômodo pra gente, né? A mulher vai tomando esse espaço, cada vez ela vai resolvendo mais as coisas, tipo assim, poxa, ela resolve, ela dá conta e tal, não sei o quê. E eu fui ficando cada vez mais acomodado, eu ia perdendo a utilidade. E isso impacta mais profundamente, o que eu acho que reflete até em relação à base da admiração, do relacionamento.